e eu trabalho na composição das ervas, respeitando a medicação que ela utiliza para que não haja interação ou potencialização. Então, é um serviço herbanário, não é uma simples venda de planta medicinal. E dando um critério mais profundo de acompanhar o tratamento herbanário, não só a venda da planta. Então, eu vendo o serviço herbanário, faço uma anamnese da pessoa e monto as ervas que ela precisa para um mês. E mês a mês eu vou acompanhando, já ciente da medicação que usa, do estado emocional, para ajudá-la à evolução. Por isso que a gente diz que a ervanária avançada trata sintomas e causas, não só sintomas. Muitíssimo prazer, a gente está na minha loja ervanária, estou aqui, tenho toda a parte de ervas, toda a parte de manipulação ervanária, porém, nós não vendemos ervas. A pessoa assim, me dá camomila, me dá artemisia. Eu vou perguntar a ela qual é o problema de saúde que leva ela a escolher uma planta. Porque, como falava Paracelso, entre o veneno e o remédio é a dose que determina a diferença. Então, nós fazemos um serviço herbanário de orientação e utilização da erva. Não contribuímos para a automedicação mesmo natural. Então, por isso eu chamo de herbanária avançada. Esse é o trabalho. É verdade. E pior que não adianta mesmo, viu, gente? Você pode chegar lá no balcão e falar, eu quero tal erva, ele não vai vender, não vai mesmo. E aí ele vai falar, por quê? Aí sim, se tiver naquele conjunto de sintomas que ele acha necessário colocar a tal erva, ele vai fazer um combinado de ervas aí. E tem um método de tomar também, não é assim, vai tomar. Não, aí ele já prescreve o método, não é isso, Paulo? Tem posologia, a quantidade diária e quanto tempo usar, que são princípios ativos químicos naturais, né? São princípios ativos, é a origem da farmácia. Então, a ervanária, ela vai atuar, pessoas pensam, às vezes, uma visão doméstica, vou tomar um chazinho. Não, você está tomando uma combinação de princípios ativos, que vai atuar no sintoma e na causa dos problemas. Então, a ervanária avançada leva em consideração o corpo e a emoção. Falando até, por exemplo, na veterinária, se você vai tratar um animal nervoso, você não pode usar ervas com cafeína. Você não pode usar ervas que superaceleram. Então, há que considerar o biotipo de pessoa ou animal antes de você atribuir uma erva. Minha mãe, ou quem seja, está com diabetes. E ela é muito triste. Aí você chega e dá carqueja para ela. Ela vai ficar pior, porque já está amarga. Vai ficar pior. Né? Então, tem que considerar a condição física, a condição emocional, a idade. Então, o diagnóstico é igual para todos, mas o biotipo não é. É isto que nós devemos considerar. Não tratar como gado, né? Tudo igual. Não é, isso não funciona. O que funciona é você tratar o sintoma e a causa inerente ao biotipo físico, imunidade, e ao biotipo emocional, o estado emocional. Se você está tratando um animal, você deve considerar se ele está estressado ou não, antes de atribuir uma planta só para a parte física. Você tem que considerar a parte emocional, porque é como doutores da alegria, né, que vão nos hospitais, brincam e as pessoas melhoram, porque os anticorpos melhoram quando a pessoa se felicita. Então, verdade, quando o animal também se felicita, a imunidade dele também responde. Isso é a ervanária que nós aplicamos. Entendeu? Verdade. Às vezes, o mesmo sintoma, né? Por exemplo, vamos falar em dermatite, né? O animal está se coçando, está com prurido, né? Mas esse prurido pode ser de um monte de causas, né? Desde emocionais, né? Às vezes aquele cachorro está passando por algum estresse na casa, até fatores físicos, né? Emocionais, físicos. E então, cada cachorro é um cachorro, ou como cada pessoa é uma pessoa. Uma pessoa com prurido, com vermelhidão na pele, pode ser um monte de coisa, né, Paulo? Sim. Então, desde emocional.
não só tratar esta condição, por exemplo, esse prurido, inclusive, entrando um pouco mais profundamente sobre a ótica irvanária, a causa é de dentro para fora. Se você usar só a parte tópica, banhos, você não chegará à causa, você vai chegar ao sintoma, né? Então, você há que considerar tratar causas, tratar internamente. Por exemplo, apenas citando algumas pessoas, alguns veterinários, tudo vem aqui, procuram e utilizam com muita tranquilidade, por exemplo, apenas um exemplo, o cardo mariano, né? O cardo mariano, ele trabalha no fígado, as pessoas utilizam o cardo mariano para esteatose, gordura no fígado, que vai de 1 a 4 graus, colesterol e triglicerídeos. Mas para os animais, desculpe aí o barulho local, para os animais, você também pode usar cardo mariano. Você coloca isso em seringa e você consegue dar uma posologia onde a melhora hepática vai influenciar em várias situações, inclusive no prurido, né? Até pela alcalinização do sangue, pela melhora da absorção. Então, veja, há que se considerar as causas, não só os sintomas, como a gente fala. Verdade. Porque assim, a gente até separou algumas ervas que a gente vai usar para banho. Mas lembrando sempre essa parte, que não adianta se o fígado não está depurando, se o pulmão não está respirando bem, aquela pele não vai estar bem. Então, a gente tem que fazer o tratamento interno. Lógico que o tratamento externo alivia, né? Alivia a pele, alivia aquele prurido, cicatriza, melhora. Mas a gente tem sempre que pensar nessas duas vertentes, né? A parte externa para aliviar e a parte interna justamente para fazer o tratamento mesmo, né? Porque existem alguns momentos que, mesmo, claro, que involuntariamente, as pessoas alopatizam a ervanária. Tal erva é bom para aquilo, tal erva é bom para aquele sintoma. Está com dor de estômago, está inflamado, então dá arnica, né? Dá malva para desinflamar. Você está alopatizando a ervanária, então você está tratando só sintomas, você não chegará às causas, porque existem 2 pesos e 2 medidas. A pessoa melhora o sintoma, o animal melhorou o sintoma e vai embora. E aí, quando o sintoma voltar, voltará você, não obrigatoriamente. Talvez ele pense, poxa, eu quero algo mais eficiente, porque o problema está retornando. Então, essa eficiência de ir às causas vai fidelizar o seu paciente, vai trazer mais confiabilidade no seu trabalho. E é esta a proposta que a Irvanária tem junto à veterinária. Sim. Uma fidelização, além do que, isso aqui é bom porque é natural, mas se você não tratar as causas, vai desgastar, vai haver um problema. Se você tratar sintomas e causas, haverá fidelização. Isso é muito importante. E não é porque é natural que não vai fazer mal, né? Dado de qualquer jeito, até pode intoxicar, então tem que ter uma dosagem, isso. Calculada essa dosagem direitinho, não é isso, Paulo? Tem que calcular o peso do animal, no caso, o tempo de vida e há quanto tempo o diagnóstico. E lembrando que hoje se referem à esteatose como gordura no fígado, mas a esteatose é resíduo químico, inclusive de remédio. Então, há que ter certa ponderação nessa medicação, para que você tenha o restabelecimento do seu paciente. Então, a concomitância, como a gente fala, que as medicinas podem andar juntas, é importante levar em consideração. Não basta um anti-inflamatório. Talvez você tenha que usar carvão vegetal ativado para desintoxicar, sabe? Então, é essa competência ampla que faz com que a pessoa entenda que você tratando causas, você está tratando a imunidade. Então, como o adoecimento será menor, haverá longevidade. E é isso que as pessoas buscam quando buscam um profissional de saúde, buscam a resolução e a longevidade, não só a resolução imediata. Eu já me tratei com o Paulo algumas vezes e
Na primeira vez eu estranhei, porque realmente ele não vende a erva e ele faz o seu pacote, né, específico, ele conversa lá, e aí ele monta o pacote. E aí ele falou assim: você vai tomar esse chá, 2 litros de chá por dia, não era isso que você tinha receitado? E Era pelo tanto, um litro. E era 1 litro. Era 1 litro de chá por dia durante o tempo, os dias da minha idade. Eu achei isso tão legal, porque, na verdade, explica por que você receita assim, Paulo. Veja, né, lidando com as pessoas, há que se ter uma posologia mínima. E nós somos cíclicos. A cada mês e a cada ano formamos nosso tempo de vida. E a erva medicinal precisa de um tempo de absorção para que haja a utilização pelo organismo. Então, há que se ter um critério mínimo de posologia. Eu tenho 63 anos, vou tomar chá especificamente para resolver um problema, vou tomar 63 dias. Aí o organismo já fez toda a absorção e toda a correção possível. Aí você pode avaliar. Porque não basta você pedir para usar algo natural sem posologia. Quantidade diária, tempo, né? Existem até algumas vertentes que dizem tais ervas usar 4 dias, não usar 5 dias. Existe uma especulação, principalmente na internet, lembrando que a erva medicinal ela é sinergética. Ela tem a sinergia no seu sangue, ela tem a sinergia no seu corpo. Então, se houver a adequação das plantas corretas, você vai dar para a pessoa um nutracêutico, que tem a ver com aquilo que a mantém vivo e saudável. Por isso, nós levamos em consideração a idade, o hábito alimentar, né? E há pessoas que, inclusive, não ingerem água suficiente, estão sempre desidratadas. Então, o chá adequado vai levá-las a um outro equilíbrio, até uma questão circulatória também mais adequada, né? Então, é um universo de acontecimentos. Lembrando também que você só trata o corpo se você tratar a emoção, senão algo vai ficar faltando, né? Não é? E aí assim, eu trabalho com medicina chinesa e a gente tem o mesmo jeito de ver a doença, né? A doença não se instalou ali de uma hora para outra, ela demorou um tempo e precisa um tempo também para o corpo tirar essa doença de dentro, né? Por isso que você está falando dessa ciclicidade, né? Você demorou às vezes anos para adoecer e você quer melhorar em 2 dias, não é isso? E não é o critério de Hahnemann, né? Não é o critério da homeopatia no processo de equanimizar os sintomas com os anticorpos. A ervanária ela tem uma outra configuração, ela dá volume no sangue, por isso que a posologia tem que ser considerada, e a partir do momento que dá volume no sangue, atua no sintoma e também concomitantemente na causa. Então, tem que dar volume. Lembrando que se a pessoa é uma pessoa já nervosa, já com alguns problemas, você não pode ministrar ervas, por exemplo, ricas em cafeína, ou que abrem a circulação. Vou dar alguns exemplos. Existe ginkgo biloba, que hoje em dia é difundido para a circulação. O ginkgo biloba pode contribuir para a trombose, porque ele não desobstrui, ele apenas acelera. E se a pessoa dorme pouco, ou mesmo se o animal que vai receber um circulatório é muito agitado, ele vai superacelerar. Então, deve haver o equilíbrio antes de ministrar a planta. E só para completar esta fala, todos nós somos yin e yang. Cuidado com você ministrar ervas yang, por exemplo, de extroversão, para uma pessoa que já tem insônia, já é hipertensa, então ela já é yang por si. Se você entrar com mais yang, a resposta não será boa. Há que se ter o equilíbrio em todos os momentos. Verdade. E a mesma coisa para o animal, né? E aí, como que você calcula diferente para o animal? Você não vai dar quantos anos tem o animal, você vai fazer uma posologia diferente, não é isso?
Eu procuro saber, por exemplo, em que momento começou o adoecimento. Então, a partir de X meses que ele está adoecendo, eu começo a trabalhar do momento que ele começou a adoecer. Então, normalmente, o dono do animal sabe quando o animal começou a ter problemas. Então, eu faço uma posologia, no mínimo, do início. Faz 1 ano que ele está assim, faz 3 meses que ele está assim. Eu levo isso em consideração. Lembrando que o animal tem uma absorção imediata, muito melhor que a nossa. Muito mais, e é mais sinergético com a natureza. Tanto que tem alguns animais que comem algum tipo de gramíneas para melhorar a sua parte gástrica, já por instinto. Verdade. Então, exatamente, o que ele está fazendo ali, além de ser algo que você possa imaginar por que ele está ingerindo, ele está ingerindo alta dose de clorofila. E a clorofila é um grande digestivo, um grande asepsiador. Verdade. Então, existe aí coisas que a ervanária pode contribuir muito para a qualidade de vida de pessoa e animal, dependendo somente da posologia, dependendo da quantidade diária que você oferece. E aí, falando um pouquinho, né? Porque, na verdade, a gente está fazendo esse simpósio, eu vou lançar depois o curso de banhos terapêuticos, e nesses banhos terapêuticos a gente montou alguns banhos, e ainda falta alguns aqui que a gente vai montar, né, Paulo? E o Paulo ele vai dar todo esse respaldo para quem fizer o curso, ele vai dar assessoria, ele tem como também atender esses animais com as ervas, né? Ele pode também fazer esse atendimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente fez duas formulações que eu acho que você fez com melissa e terramicina. Sim. E a outra era com... Agora esqueci. Que era para a seborreica. A dermatite seca era com melissa e terramicina. Sim. Talvez agora eu não me lembre exatamente, eu sei que eu coloquei malva, mas de qualquer modo, não há problema. Nós temos inúmeras composições de erva que tratam sintomas, inúmeras composições. Então, o mais importante é aferir a imunidade do paciente, como ele vai resistir ao tratamento e como ele vai responder, como é que você vai ministrar. Então, lembrando que a quantidade tem grande importância. Vou dar um exemplo. Se você dá um banho de camomila num animal que já está lento, que já está com a motricidade comprometida, ele vai ficar mais comprometido. Né? Mas se você dá um banho de alecrim, vou dando um exemplo somente, alecrim é yang. O alecrim é yang, então ele vai ter uma resposta melhor. Mas se o animal está muito agitado, é um animal nervoso, se você entrar com yin de alfazema, ele vai se serenizar, porque a alfazema é yin, vai dar uma tranquilidade, um sentido de segurança. Verdade. Então, nós temos que considerar o humor do paciente, seja ele humano ou animal, temos que considerar, porque senão não haverão respostas suficientes. Então, haverão os banhos de erva e vários animais, você pode ministrar erva na seringa, faz o chá, coa, coloca na seringa e aplica X doses diárias. E você não tem que, obrigatoriamente, não utilizar coisas químicas, mas a concomitância até das medicinas vai te trazer um maior resultado e as pessoas vão ficar mais agraciadas. Vou dar um exemplo. Vem gente aqui que toma muito remédio, mas eu procuro saber a posologia do que faz, os diagnósticos, e eu dou as ervas para não interagir, para não potencializar, mas para diminuir a dependência química. Veja, esta é uma outra evolução da medicina da terra, na minha opinião. Então, assim, o profissional, me permita a franqueza, não pode ser somente um ministrador medicamentoso. Exatamente. Ele sabe todos os remédios para todas as doenças, aí ele passa os remédios. Detalhe técnico, o remédio alopata só trata sintoma, não trata causa.
Então, você deve ter um pouco mais de acesso, buscar o conhecimento para tratar as causas também, e não só de modo químico. Para isso existe a ervanária. E algumas empresas como a minha, por exemplo, nós só compramos ervas para revender com laudo técnico das empresas que fornecem, e essas empresas são registradas na Anvisa, e o laudo técnico, com análise microbiológica e físico-química, é assinada por farmacêutico responsável. Ou seja, não é nada empírico, não é o chazinho lá da roça, não. É planta medicinal equilibrada à necessidade do paciente. Gente, e é isso que a gente quis se preocupar quando quando eu montei o curso, tudo, de ter erva de qualidade, porque, veja bem, você vai lá na feira, aquela erva jogada ali em cima do balcão, pegando poluição, sujeira, micro-organismos, e a gente às vezes nem sabe se aquela erva é aquela erva mesmo, né? Então vamos lá, eu quero a erva baleeira, ele te dá um saquinho de erva e você tem que acreditar que aquilo é erva baleeira, né? A não ser que você seja um bom identificador de ervas, mas a maioria não é, né? E, além disso, a procedência, porque tem que ser obrigatoriamente orgânica, não só a planta, o lugar onde ela foi plantada e colhida. A terra tem que ter um certificado. Por isso que nós só compramos com certificação, porque garante-se a procedência. Lembrando que tudo tem validade. Não é porque a planta está desidratada que ela não tem validade, né? Então, aonde você compra tem grande influência no resultado. Pode Verdade. até, inclusive, trazer um resultado negativo pela desinformação. Vou dar um exemplo assim prático. Atualmente, tem muita gente falando: alecrim é bom para diabetes. Até o exame glicêmico deu alto, vamos dar alecrim. O alecrim não tem relação com diabetes. O alecrim é aperiente, abre o apetite. Veja como existe muita desinformação. Então, o nosso convite é buscar o caminho da informação para que você tenha uma maior competência, principalmente inerente à medicina da terra, né? A ervanária. Tá certo? Você já tratou assim pessoas, por exemplo, fazendo quimioterapia, tomando remédios pesados, assim que você conseguiu unir a ervanária com bons Sim, resultados? sim, falo isso com muita franqueza, com muita segurança. A chave do tratamento para a neoplasia, para o câncer, é a imunidade, porque os tratamentos quimioterápicos e afins só tratam a neoplasia, a existência do câncer, né? Com imunohistoquímica se mede isso e se dá radioquimioterapia. E a imunidade é comprometida, a imunidade física e a imunidade emocional. Inúmeras pessoas, não pressupor que o animal também não se deprima quando enfermo, se deprimem e não respondem mais ao tratamento por depressão. Então, há que se tratar o emocional e a imunidade. A chave é manter a pessoa imunologicamente estável ou alta para que ela resista ao tratamento químico e tenha respostas, né? Então, a remissão do tratamento oncológico, do tratamento para o câncer, ele seria referendado com erva medicinal imunológica. A imunidade física e a imunidade emocional devem ser tratadas concomitantemente. E não é, nem a gente falou de 1 litro de chá por dia, você pode fazer xarope e dar quantidades pequenas, 50, 100 ml. Você pode fazer quantidades de chá para dar 200 ml de manhã, 200 ml à tarde. Ou o paciente faz hemodiálise, tem restrição hídrica, você entra na restrição dele e faz um xarope de erva, que não quer dizer que você vai colocar açúcar, mas você pode trazer os princípios ativos a quantidades pequenas. Isso se faz também para o animal. Você não vai dar 1 litro de chá para ele, você vai dar uma seringa de 20 ml, 2 seringas, uma de manhã, outra de tarde. Veja como existe um conforto no capricho, né? Um conforto no cuidado, né? Um certo humanismo, a amorosidade através da saúde que a gente pode Verdade. utilizar.
Você Pessoas sabe que levam que eu dois já tipos. utilizei chá para alguns, para felino, e principalmente, que eles têm muito problema urinário. Tem uns que a gente troca o chá pela água e eles tomam o chá, você sabia? Perfeito, Eles tomam. Tem que ver que perfeito. bonitinho. Então, existem ervas que são até convidativas para esse quesito, sabe? Então, é só uma questão de se familiarizar um pouquinho, entender melhor essa posologia, não é algo tão complicado, mas a planta medicinal não a subestime, ela tem plena capacidade de atuação, de resolução de sintomas e causas. Só completando a fala sobre o câncer em si, não é só tratar a imunidade, mas também tratar para que não retorne, para que não haja a metástase. Então, existem tratamentos posteriores ao período de tratamento de câncer que devem ser feitos para que a pessoa não venha desenvolver metástase quando a sua imunidade decrescer, né? Por exemplo, há que se mudar hábitos alimentares para que a pessoa evolua muito mais imunologicamente do que venha a decrescer. Por isso que existem ervas que são excelentes para manter a imunidade alta e a doença não retornar. E aí, por exemplo, até em casos de animais, né, cães e gatos, a gente faz muito cirurgia, mastectomia, porque elas têm tumores mamários, né? A gente às vezes faz aquela cirurgia que é bem agressiva, tira toda a cadeia mamária. Então, a gente também pode utilizar a ervanária após a cirurgia, né? Porque justamente para não voltar, né? A própria convalescência pode ser permeada, por exemplo, se pode fazer chás e colocar alguns chás em cima de ração, permitir que isso seque e o alimento vai absorver, porque é uma linha natural, não tem reação química nesse aspecto, é a absorção. Então, o chá pode ser posto sobre uma ração, porque existem chás que são quase que insípidos, inodoros, mas tem grande competência terapêutica. Então, você pode tratar para que haja uma posologia constante de manutenção da condição imunológica, né? Em todos os sentidos. Exatamente. Tá bom? Exatamente. Estamos aqui, nós vamos fazer mais ou menos, né, meia hora cada palestra, e eu queria te agradecer muito, Paulo, por essa explicação. É o que eu queria que você explicasse para as pessoas o que é ervanária, para a gente conseguir começar a colocar a ervanária dentro da veterinária, dentro dos banho-tosa, dentro dos pet shops. E a gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, né, Paulo? A gente vai fazendo devagarzinho. E eu queria que você desse as suas considerações finais. Eu vou deixar depois o seu contato na descrição do vídeo. Esse vídeo vai ficar gravado, tá? E aí eu vou colocar Você tem Instagram, né? Sim, perfeito. Lá no Instagram está escrito Hérvora, com Hervoha, Hérvora. Évora. Eu vou colocar depois na descrição. Hérvora fito, de fitoterapia, né? É isso. E a nossa ervanária existe há 23 anos, né? 22, para ser exato. Então, nesse tempo todo, é um trabalho, não é uma coisa filosófica, uma bandeira política, não tem nada a ver com isso. Não somos contra a medicina alopata, absolutamente, mas nós somos a favor que as medicinas andem juntas a favor do paciente. Senão, que haja espaço para a medicina ervanária, para a medicina natural, tratar as pessoas, porque está no nosso sangue. Somos oriundos desta terra, né? Então, os frutos da terra causam grandes benefícios. Vou lhe dar um exemplo bem prático. Dos 23 tipos de aminoácido, o pólen apícola, o pólen da abelha, tem 21. E ele tem uma substância que chama-se tocoferol, um antianêmico de primeira grandeza. Você põe o pólen na ração e você tem um animal que começa a melhorar imunologicamente. Olha Ou aí.
você tem a gelema real, que é um outro tipo de imunológico, o imunológico visceral, que vem numa pazinha. Você passa na língua do animal, ele vai, de qualquer maneira, absorver. Então, se você tratar a imunidade, o seu custo com os sintomas vai cair. Então, você terá respostas melhores, mais rápidas. Lembrando, falando para as pessoas, que só tem remédio se houver conduta. Repare, só tem remédio se você tiver a conduta. Muitas pessoas têm pedras nos rins, pedra na vesícula, mas bebem pouca água, tomam muito laticínio. Então, existem algumas condutas que podem mudar. Super abraço, feliz em ter essa oportunidade de compartilhar com vocês. Espero ter outras oportunidades para continuarmos Vamos essa. sim. Vamos sim, quero agradecer, muito obrigado mesmo. O nosso trabalho, começando o trabalho de formiguinha aí, levando a ervanária para a medicina veterinária, levando a ervanária para os animais. E vamos ter mais lives, viu, gente? Vou deixar o contato do Paulo aqui na descrição. E muito obrigado mesmo, viu? Até. Eu vou voltar já já. Mas até mais, Paulo. Obrigada. Tudo de bom. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Tchau.